Pod Breves, mais um podcast aqui da Tarobá, que hoje vai discutir um assunto que todos nós precisamos entender: documentação imobiliária. E quando nós falamos deste assunto, olha, eu tenho certeza que você já está pensando em escritura, já está pensando em matrícula, já está pensando em registro em habite-se e muito mais. Agora, imagine uma empresa que consegue reunir numa imobiliária uma consultoria também para resolver todos os tipos de problema. E é por isso que nós convidamos aqui os profissionais da Lante Consultoria e Lante Imóveis para falar sobre esse assunto. A diretora-geral da Lante Consultoria está conosco mais uma vez. Rosângela, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Fernando. E o Genivaldo também Soares, gerente da Lante Imóveis, vai falar tudo sobre isso hoje. Um abraço para você, Genivaldo. Obrigado pela presença. Obrigado, Fernando. Obrigado. Rosângela, primeiro vamos começar falando de como que você se especializou em documentação imobiliária, que é uma coisa rara. Até perícia, você é nomeada pelo Tribunal de Justiça do Paraná para fazer perícias oficiais quando é necessário. Como é que foi isso, Rosângela? Como é que você iniciou essa jornada? Quando eu estava na faculdade, Fernando, eu estava terminando o curso de Direito e logo no início eu tinha uma professora que eu sempre brincava com ela: quando eu crescer eu quero ser igual você. E era uma professora imobiliarista aqui de Londrina, e daí eu fui me desenvolvendo dentro do próprio curso. Quando chegou em 2019, eu fui para Curitiba. E eu já acompanhava a questão ali de documento, eu ficava olhando a documentação, analisando, vendo como que era inventário, porque nessa época eu já fazia muita audiência, mas eu era preposta de uma empresa. E daí foi em Curitiba que a Marli, falou assim: nossa, você entende disso. Aí ela começou a passar uns assuntos, umas questões de documento para me resolver. Tanto que ela queria que eu fosse embora para Curitiba. E daí eu comecei a desenvolver a questão ali, fiz o meu TCC, apesar que eu fiz em Direito de Família. Uhum. E a professora que foi a minha orientadora foi a mesma que eu falava que quando eu crescesse eu queria ser igual a ela. E ela falava: nossa, você entende disso porque você não faz. Mas mesmo assim eu fiz Direito de Família, que direito imobiliário ou questão de documento, você envolve imóvel, não deixa de ser família. Perfeito. E daí foi aonde que nós desenvolvemos a questão da documentação, que a Lante Imóveis era uma questão de documentação. Comecei a trabalhar com empreendimentos, acompanhar a documentação na prefeitura e foi desenvolvendo. Perfeito. Depois veio a questão da regularização fundiária, foi aonde que saiu a lei, a 13.465, e eu comecei a estudar, e foi aonde que eu comecei na Varta, em Cambé. Perfeito. E assim seguimos. Foi. Genivaldo, e hoje, quando os seus profissionais, quando a imobiliária, a Lante Imóveis, vai angariar os imóveis e encontra ali algum imóvel com restrições, com problemas, vocês já fazem a interface ali com a Lante Consultoria? Como é que funciona isso? Isso, exatamente, Fernando. A partir do momento que o corretor angariou o imóvel, ele notou que aí dentro a falta ali alguma questão de documentação, automaticamente nós já passamos para a Lante Consultoria para que ela resolva, sana ali a questão da regularização desse imóvel para que ele fique apto para venda. E quando a gente fala em restrições, pode ser em qualquer tipo de documento. Pode. Desde a escritura, até mesmo uma notificação que a prefeitura tenha feito para esse proprietário. Exatamente. Há casos, por exemplo, que a pessoa compra um imóvel um terreno de uma loteadora e aí constrói lá a sua casa, a sua residência. E aí, dentro disso, ele não regulariza, não faz. Por exemplo, porque a partir do momento que você compra um imóvel, você vai receber um contrato de compra e venda. Posterior, você fez a quitação e aí construiu o imóvel, automaticamente o que você tem que fazer? Vai lá e vai gerar escritura. A partir daí você vai automaticamente entrar com a parte de projeto, documentação. Quando você está no loteamento, o primeiro contrato que você vai comprar na planta é o contrato de compra e venda. Quando você finalizou esse documento, você fez o pagamento, você pega uma carta de quitação da loteadora. Quando você pegou essa carta de quitação, você vai até o cartório, vai fazer a sua escritura pública. Aí você vai fazer o recolhimento do ITBI, que é uma transação imobiliária. Você pega uma carta de quitação na prefeitura,
juntamente com a escritura, e vai até o cartório de registro. Aí você faz o registro do seu imóvel no seu nome, tá? Perfeito. Isso é quando você compra na planta ou compra de um loteamento que está se formando, está fazendo. Quando você faz a compra do imóvel diretamente num apartamento de terceiros, aí o que a Lante Imóveis ela tem que analisar primeiro? Se esse apartamento está apto para venda. Quais são as restrições que tem? A matrícula desse imóvel ela tem que estar em perfeito. Por quê? Porque pode ter ali uma alienação, pode ter uma execução fiscal, tem que ver a questão do IPTU, Sim. tem que tirar várias certidões trabalhistas, para ver se não tem nenhuma restrições. Aí sim, para a gente colocar à venda. Esse imóvel finalizou ali, tá tudo ok, aí sim você faz a venda, tanto que você faz aí um consórcio, você pode usar a carta de crédito contemplado, faz o financiamento, até para você pegar um sinal do cliente, essa documentação é necessário antes. Por quê? Porque você gera uma expectativa no cliente que ele vai comprar o imóvel, tá tudo ok. Perfeito. Você entendeu? Então, por isso que a Lante Imóveis, a primeira análise dela é ver, primeiro é a matrícula. Eu sempre falo que quando você nasce, você tem que fazer o registro. Sim. É a mesma coisa. O imóvel, o lote, ou o apartamento, ou a casa, ela nasce do registro. Então, primeiro tem que ser feita essa análise. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês aqui que aconteceu com a minha família. Meu pai, depois que ele se aposentou, ele comprou um imóvel aqui em Londrina. Comprou um apartamento. Certo. E para ele estava tudo certo. Mais de meses e meses depois que eles já estavam de posse desse imóvel, chegou a informação que o antigo proprietário tinha se divorciado da mulher e que aquela mulher teria direitos sobre aquele imóvel que não estavam ali. A imobiliária não tinha passado nada disso. Quer dizer, quem não tem essa expertise pode até, talvez até de boa fé, pode incorrer numa coisa dessa, ou profissionais da área não podem deixar passar uma coisa dessa, Genivaldo? Não podem deixar passar. Porque o primeiro passo, como a Rosângela já citou, é você pedir a matrícula do imóvel. Na matrícula, ela vai estar toda descrita, o histórico do imóvel, ela vai estar toda ali, desde o início do nascimento, como a Rosângela citou. Então, dentro da matrícula, o corretor ele pode fazer uma análise completa, ele vai ler a matrícula e vai detectar o que tem e o que não tem ali. Por exemplo, nesse caso específico, como ele tinha já que orientar, olha, você tem a matrícula, você tem os proprietários, então automaticamente a gente vai ter que gerar a escritura e já automaticamente fazer o registro para desvincular de vez do antigo proprietário. Rosângela, e quando isso é resolvido, o valor desse imóvel até aumenta, né? Porque primeiro que ninguém quer comprar um imóvel cheio de problema. E quando você limpa, vamos usar a palavra aqui, né? Quando você resolve todos esses problemas, aí o imóvel está liberado para venda e tudo mais, ou para locação, dependendo da situação, e aí até o valor dele pode aumentar. Fernando, quando você procura um imóvel, você vai procurar um imóvel que está tudo ok. Por quê? Vai depender de várias situações. Tem uns que quer comprar à vista. Aí ele sabe que ali aquele imóvel não está regular ou está faltando o habite. Muitos só tem a matrícula do registro só do lote. E o contrato construiu, exatamente, ou o contrato de compra e venda. Então, você pode comprar à vista? Pode. Só que o valor vai ser inferior do valor de mercado. Ainda você pode ser notificado, como agora a prefeitura está notificando, né? E depois você fazer essa regularização. Com o imóvel regular, você abre um leque de oportunidade. Por quê? Você pode fazer o financiamento por qualquer banco. Você pode utilizar uma carta de crédito. Então, assim, o seu valor do seu imóvel, ele é muito maior do que o imóvel irregular. Perfeito. Isso é indiscutível. A gente até conversava no briefing, né, que existem casos, por exemplo, de empresas, cooperativas, que às vezes obtêm imóveis por conta de dívidas, cujo proprietário não conseguiu
pagar com safra ou com algum problema de quebra, etc. E aí pega esses imóveis com restrições, né? Aí o imóvel já fica travado, né, Rosângela? Aí que vocês entram para destravar tudo. Exatamente. Quando ele pegou o imóvel, a pessoa já está dando o imóvel porque eu já não tenho condições de pagar. A cooperativa, ela está recebendo o imóvel para tentar fazer um giro de novo de capital dentro da empresa. E esse imóvel está lá travado, por quê? Porque não tem o comprador, porque ele está irregular. Nessa questão, a gente faz a regularização, independente o que for, tá? Que está envolvido no imóvel, e traz o imóvel para venda, e isso ele acaba sendo vendido, e a empresa acaba tendo, de novo, o capital de giro ali na empresa. Então, é a questão de economia, Fernando. Sim, é muito importante isso, né? Genivaldo, agora, com essa participação da consultoria dentro do processo de angariação, e até talvez alguns processos que já estão em andamento, quando você descobre que o imóvel tinha problema, dá muito mais segurança para vocês que trabalham e também para o cliente? Sem dúvida. Porque aí você tem ali todas as informações, e com essas informações você vai conseguir sanar a situação, né? Porque há casos, situações que nós pegamos recentemente, em que, por exemplo, a pessoa compra um imóvel e aí ela faz uma escritura, né, Rosângela? Uma escritura pública. E o que acontece? Ela pega essa escritura e engaveta. Ela acha que ali já está tudo certinho. Só que não é exatamente isso. Então, a gente pega as situações em que a pessoa tem um imóvel, comprou o imóvel, fez uma escritura, todos assinaram, pegou o imóvel, pegou a escritura e engavetou. E isso aí é um problema, porque na hora que você vai fazer a venda, você descobre que, de fato, ali a pessoa não fez a transferência, não fez o registro. O imóvel ainda consta em nome do proprietário antigo. Aí tranquilo, porque você descobriu essa situação, o que você faz? Você vai pegar essa escritura, correr lá no cartório, recolher o ITBI, né, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, e dar entrada para registro. Posteriormente ao registro, aí sim, a gente consegue dar continuidade numa negociação para uma futura venda. Rosângela, agora o imóvel, nessa briga toda aí, ele perde valor? É feita uma perícia para saber o valor desse imóvel? Como é que funciona isso? Quando é o caso de uma escritura, não, porque assim, ele está regular, a única irregularidade dele é que o proprietário não registrou. Por quê? Porque muitos, Fernando, ainda têm essa tradição, eles acham que a escritura é o que vale. E não é uma escritura pública. O que vale é o registro do imóvel. Então, assim, se eu fiz uma escritura pública, coloquei na gaveta, não recolhi o ITBI, não registrei meu nome, vai continuar no nome do proprietário que me vendeu. Então, eu não sou o dono ainda. E daí eu faço essa venda. Vamos dar um exemplo. Eu, Rosângela, vendi o imóvel para você. Tá. E você pegou essa escritura e colocou na gaveta. Você vendeu para o Genivaldo esse mesmo imóvel por escritura. O Genivaldo comprou, fez uma escritura, colocou também na gaveta. Agora nós vamos fazer essa venda para uma terceira pessoa. Ixi. Como que você vai resolver isso? E existem casos assim. Existe. Sim. Aí você tem que ver. Vamos supor que a Rosângela está viva. Ok, eu posso conversar com a Rosângela, fazer essa escritura e fazer essa transferência diretamente para o novo proprietário. Mas vamos supor que no meio dessa transação tem óbito. Aí o que vai acontecer? Você consegue registrar? Consegue. Mas eu vou ter que recolher o ITBI da Rosângela se esse imóvel não está dentro do inventário. Recolho o ITBI do primeiro que vendeu, tá? Faço o registro. Recolho o ITBI do segundo comprador, faço o registro. Recolho o ITBI do terceiro e faço o registro e libero o imóvel para venda. Meu Deus, não é um registro só? Não, porque daí teve a sequência de escritura e você só recolher o ITBI e fazer o registro. Por isso que essa escritura, embora não seja o documento, como você falou, o registro, ela tem um valor aí, né? Ela tem a escritura pública documento. Tem sim, porque assinou. Só que ainda para você ser dono, você tem que registrar. Você entendeu? A escritura tem um valor? Tem. Mas você é proprietário só quando você registra. Perfeito. Por isso que sempre a gente fala, quem não registra, não é dono. Você falou uma coisa aí que me traz uma pergunta importante. Herança, né? Às vezes passa de pai para filho e de filho para neto, aquela coisa toda, inventário, um monte de gente vai ter que distribuir aqueles bens com um monte de gente.
Como é que desenrola isso, Rosângela? É muito difícil desenrolar inventário? Para vocês que são do ramo, imagino que não, né? Mas como é que funciona isso? Olha, Fernando, tem casos que a gente tem... Ó, eu tenho um caso, isso, que tá aí ainda, tem que desenrolar, que lá em 1980, 70 lá, eles compraram o imóvel. Aí não fizeram nada, daí faleceu, daí tem os filhos, daí teve vários filhos faleceram, foi para os netos. Então, assim, aí você vai ter que fazer uma árvore. Você pega lá, coloca lá quem comprou o lote e vai arrumando. Daí nós vamos ter que achar os pré-mortos que tem no meio. Então, assim, você vai ter que juntar todo mundo assinar para conseguir desenrolar o imóvel. Se os herdeiros não assinaram, um lá falou, não, eu discordo, aí você tem que ir, é judicial, e daí vai aí anos se arrastando na justiça. E isso vocês encontram lá no dia a dia da imobiliária? Porque às vezes está lá os irmãos, não vamos dividir uma casa, vamos vender e dividir o dinheiro. E está no inventário. Sim, bastante. Há casos que tem lá uma quantidade até elevada de irmãos, né? Uma quantidade grande. De 11 irmãos. De 11, 9, 11 irmãos. Isso acontece. E eles querem vender aquilo para dividir o dinheiro. Exatamente. E muitos, eles querem vender, porém eu não quero gastar nada. E o imóvel está em inventário. E daí o que eles querem? Eles querem que você faça o inventário, tá? Arruma o comprador, com o sinal do comprador. Você paga ali o inventário, arruma a documentação do imóvel e daí libera. Porque tem as despesas de cartório também em cima disso, né? Sim, mesmo sendo extrajudicial, tem as despesas, não tem como. Tem o impostos ali que tem que ser recolhidos. Em suma, qual é a vantagem de você ter dentro da imobiliária todo esse serviço de consultoria de documentação imobiliária? A vantagem é a segurança jurídica. Então, assim, sempre, desde o início da empresa, sempre eu pensei, tudo que envolve imóvel, aonde está? Na Lante Consultoria. Então, assim, você tem uma dificuldade na questão... Olha só para você ver, Fernanda, a dificuldade. Quando você vai fazer uma escritura, você chega lá no cartório e pergunta assim, quanto que fica para mim fazer uma escritura e registrar no meu nome? O cartório, ele vai fazer uma somatória que tem o valor da escritura, o valor do ITBI, o valor do registro. E muitas vezes, tudo. E muitas vezes, o valor que eles te passam, porque é o valor ali, eles colocam ali aproximadamente, vamos supor lá, vai dar 12 mil, 15 mil. Sim. E daí a pessoa sai e fala assim, não, eu não vou conseguir fazer o pagamento. E, na verdade, para você fazer a escritura, tem outras maneiras. Tem como você fazer a escritura primeiro, tem como você parcelar o ITBI, tem como parcelar até o registro no próprio cartório, no cartão. Então, tem várias maneiras de você ter o documento e ser dono exatamente daquele imóvel que você pertence a você. Perfeito. Só que muitos, o que acontece? Eu quitei a minha dívida. Vou guardar. Aí, vai sobrar um dinheirinho? Aí, depois, eu faço a escritura. E quando você vai fazer a escritura? Você fez a escritura, tranquilo. E a hora que você for registrar? Chega lá, o seu imóvel está indisponível. Seu bem está indisponível. Por quê? Que triste notícia, hein? Que recebe ali na hora. Exatamente. Porque está no nome da loteadora. Ainda, a loteadora, você não recolheu o IPTU. Naquela época, você deixou ali para a loteadora também não recolheu, só que também tem que executar. Quem que eles estão executando? Tem a execução fiscal, a loteadora. Então, assim, por quê? O lote está no nome da loteadora. Se tem uma dívida trabalhista, vai para o nome da loteadora e está em cima do lote. Aí você tem que fazer o quê? Vamos supor que você está ali, a loteadora está tranquilo, eu vou lá, converso com a loteadora. A loteadora entendeu, vai lá, resolve. Aí, se a loteadora não entendeu, aí eu tenho que entrar com uma ação. Posso entrar com uma ação de obrigação de fazer? Posso. E se a loteadora faliu? Nossa. Você entendeu? Então, assim, você vai arrumando, você vai encontrando várias situações que você pode perder seu imóvel? Pode. Então, assim, sempre eu falo, o direito, ele não ajuda quem dorme. Então, você tem que analisar e ver qual que é a sua segurança.
quando o imóvel está no meu nome. Essa é a segurança jurídica. Então, quer dizer, além da segurança que eu perguntei, você falou como o mais importante, economia, evitar vai e vem, né, Rosângela? Porque tem gente que fica aí indo e vindo em cartório aí para a vida inteira, né, para resolver questões como essa. E ali dentro você identifica e já fala, olha, a solução para isso é assim. E aí já encurta o caminho para esse cliente. Exatamente. Isso é muito importante. Genivaldo, a Alante Imobiliária, né? Alante Imóveis, cresceu muito. Está atendendo Londrina, Cambé e está com vários parceiros, vários empreendimentos, né? Inclusive em plantão de vendas vocês estão trabalhando, né, Genivaldo? Isso, Fernando, exatamente. Desde o início, a Imobiliária Alante, Alante Imóveis, a gente conseguiu fazer em torno de umas 15, 16 parcerias, mais ou menos, desde empresas que atendem o programa Minha Casa Minha Vida, que são imóveis mais populares, até o de alto padrão. Mas, assim, isso incluindo também a questão dos condomínios, né, os condomínios horizontais, e aí, dentro dessas parcerias, hoje nós fechamos uma parceria muito bacana, muito, muito legal, né, Rosângela, que é com a Tamboré Urbanismo. Essa parceria, ela já vinha inicialmente com a Alante Consultoria, que a Rosângela vai falar um pouco disso, e aí, posteriormente, a gente conseguiu fechar agora a parte comercial. Então, hoje nós estamos conseguindo fazer um plantão direto dentro do estande de venda da Tamboré. Nós temos os corretores que ficam lá diariamente atendendo os clientes, os quais chegam direto no plantão, dos quais que são os clientes que vêm através da Alante Imóveis e da Alante Consultoria, que já vinha aí, que já são clientes, né? Perfeito. Que são clientes ou da regularização, ou da questão da REURB, que eles já são clientes, então hoje a gente consegue atender dentro do plantão. Isso para nós é muito importante, porque a Tamboré Urbanismo hoje é uma empresa que dispensa comentários, né, Fernando? É uma empresa grande, é uma empresa que já está consolidada, que tem grandes empreendimentos a nível Brasil, né? Então, assim, para nós é muito importante. Então, o cliente hoje, que ele tem interesse, quer saber um pouquinho de informações do Tamboré, do empreendimento lá, né, do empreendimento Tamboré, pode ir no estande de venda da Tamboré, que vai ter um corretor Alante Imóvel lá para poder atendê-lo também. Se caso não quiser, pode ir lá tomar um cafezinho com a gente lá no escritório da Imobiliária Alante Imóveis, que a gente vai estar também, tem corretor disponível para tirar todas as informações. E isso nasceu, Rosângela, porque a Alante Consultoria está fazendo toda a documentação da Tamboré? Foi ali que nasceu? Sim, foi lá no início, quando eles começaram aqui em Londrina. Eu acompanhei na questão de documentação, na questão da inscrição imobiliária, da baixa no INCRA, porque lá era um lote rural. Então, para aprovação. Então, eu acompanhei desde o início, porque muitos pensam que é só ir lá e dar entrada no projeto. Não, tem uma série de documentos aí para a gente trabalhar. Tanto da baixa do INCRA, a fazer as aberturas das inscrições imobiliárias, tá? Incorporação imobiliária para fazer as vendas. Então, começamos a trabalhar nas inscrições imobiliárias da Tamboré. Perfeito. Olha só, uma empresa do porte, como o próprio Genivaldo ressaltou, buscou quem tem expertise, quem tem experiência nessa questão de documentação, e por isso que nós já estamos vendo vendas, né, sendo realizadas desse empreendimento. Agora, uma pergunta importante, Rosângela, eu acho que isso aqui aconteceu muito em Londrina, acontece muito no Brasil. Eu tenho uma propriedade, um sítio, que está lá dentro da expansão urbana. E aí, a minha família não quer mais tocar aquele sítio. Meu filho foi ser médico, outro foi ser dentista, ninguém quer saber mais de mexer com a terra. E eu já estou numa certa idade que eu quero transformar aquilo num loteamento, transformar aquilo em dinheiro. Como que desenrola isso, Rosângela, o passo a passo para começar a vender essa propriedade e transformar aquilo num loteamento? Nós temos dois caminhos, tá? Temos o caminho da Imobiliária Alante Imóveis, que busca parcerias com as construtoras, que faz ali as permutas. Aí eu tenho lá interesse, a loteadora ou a construtora tal tem interesse nesse terreno. Dá para fazer? Dá. Aí faz-se ali a permuta entre o terreno, né, e entre os lotes ou dentro daquele empreendimento, ou também nós podemos fazer o empreendimento dentro da Alante Consultoria.
Podemos fazer a viabilidade do empreendimento, né? Se está dentro da expansão urbana, se não está dentro da expansão urbana, o trabalho é um pouquinho diferenciado. Por quê? Porque daí tem que verificar no município a possibilidade desse lote ou desse sítio entrar no plano diretor, tá? Vamos supor que ele está ali, está dentro da expansão e eu quero fazer o loteamento. Nós vamos dar todo o respaldo. Desde o projeto, a aprovação, baixa no INCRA, a abertura de inscrições imobiliárias, incorporação imobiliária, lançamento, aí liberamos para a imobiliária Lantimóveis, aí a equipe de corretores vai fazer a venda, a Lante Consultoria faz os contratos, acompanhamos até o final da entrega, ou seja, até a infraestrutura estar pronta naquele condomínio ou naquele loteamento. Perfeito. Isso no caso dele estar dentro da expansão. E se ele não estiver, como é o caso, por exemplo, de tantos que a gente viu aqui em Londrina, por exemplo, a Fazenda da Nata, né? Que não estava na época lá atrás, não estava na expansão. Não. Né? Veio depois da... Exatamente. Daí vem no novo plano diretor. Aí você tem que fazer ali procurar o município, verificar qual é a possibilidade daquele sítio entrar dentro do plano diretor. Então, daí começa a discussão lá, aqui em Londrina, começa a ser a discussão no IPU. Certo. Tá? Então, cada município tem ali um setor para começar essa discussão. Nós estamos fazendo um em Sertanópolis, que começamos a discussão já faz mais de um ano. Entrou agora no plano diretor, vai ser liberado em abril. Aí, um então, caso assim, prático. Exatamente. Ou seja, esse já, fazendo ali a prefeitura, a Câmara de Vereadores aprovando, esse já entra regular. Não, esse daí nós estamos fazendo para entrar regular. Para entrar regular. Mas, Fernando, qual que é a vantagem? Teve gente que fez ao contrário, né? Então, mas qual que é a vantagem de você fazer um loteamento regular e um loteamento irregular? Boa pergunta. Qual que é? Loteamento regular, você não terá problemas nenhum. Vai ter uma segurança jurídica para você vender. Você não terá problemas futuros com o Ministério Público ou com a pessoa que comprou, entrar com uma ação judicial. Você não vai ter nada disso. Se você faz um loteamento irregular, tá, quem fez lá atrás, 10 anos, 11 anos, e justamente a maioria dos loteamentos são pessoas que tinham o sítio, sim, e daí o filho foi embora, fiquei e fui vendendo. E daí eu vendi para você 10 mil metros, aí você achou muito, vendeu para o outro, e assim foi fazendo as divisões. Isso tá irregular? Sim. Mas igual eu falo, a REURB, daí veio a REURB, muitos não gostam da palavra REURB, você enfrenta essa dificuldade nos municípios. Quando fala de REURB, fala, nossa, vem fazer a regularização daquele pessoal que não teve condições de comprar dentro do urbano, comprou lá no meio do mato e construiu o barraco. E não é. Muitos que compraram esses lotes irregulares, Fernando, são pessoas que veio do sítio, tá? E eu vim, trabalhei na cidade, agora eu tenho minha aposentadoria, eu quero voltar para o sítio. Mas eu consigo comprar acima de 20 mil metros para mim estar dentro do módulo rural? Não consegue. Então ele compra uma chácara. Só que ele compra, por quê? É contrato de gaveta. E muitos falam, não, é contrato de gaveta, você vai fazer a escritura pública. Como muitos têm a escritura pública e ainda tem a averbação no registro de imóvel. Você sabe, você acompanhou e você viu muitas pessoas com uma escritura pública na mão. Exatamente. Então, assim, a vantagem é você fazer o loteamento regular. Não tem vantagem nenhuma de você fazer um loteamento irregular. Muitas pessoas procuram, falam assim, eu queria ir lá, abrir uma rua e dividir em 1000 metros e vender. Eu aconselho, não faça isso. Você é contra loteamento irregular? Sou. Eu sou contra, por quê? Eu sou contra não só quem fez o loteamento irregular, mas eu sou contra o cartório que fez a escritura pública para a pessoa. Porque, Fernando, quem comprou, ele não entende nada de lei. Ele só viu uma oferta lá e foi atrás. Exatamente. Aí, mas o cartório, ele sabia que ele estava fazendo uma escritura pública de uma fração ideal ou de uma porcentagem de uma área rural. E a prefeitura que recolheu o ITBI?
Porque quando você envia a documentação para o município, apesar que eu já ouvi, isso é tributário, mas eles recebem a documentação, eles recepcionam a documentação, o engenheiro vai lá, faz a vistoria ainda, faz lá o laudo, emite o ITBI. E para ele emitir o ITBI, ele tem que colocar um valor venal naquele lote. Tá? E fora ainda o cartório de registro que fez a averbação, ou seja, por fração ideal, ou seja, por porcentagem. Então, assim, eu sou contra? Sou. Mas eu sou a favor da regularização. Por quê? Todos erraram. Quem vendeu, quem comprou, prefeitura, cartório, todo mundo errou. Só que nesse momento, nós temos uma lei federal que beneficia essas pessoas. Então, vamos fazer a regularização. Eles já estão consolidados, ali já tem ônibus, já passa. Tem muitos que já passa caminhão de lixo, nem que seja uma vez por semana já passa. Então, assim, eles já estão consolidados. Então, temos que fazer a regularização dessas pessoas tranquilamente. E isso é um trabalho, né, Rosângela, que se faz a 4 mãos, né? Você não consegue fazer regularização sozinho. Né? Não. Não adianta você pegar lá, eu tenho um amigo que é... Não. A experiência mostrou que isso aí envolve muita gente, poderes, né? Poder público, às vezes você precisa acionar vereadores, deputados, prefeitos, né? E são tantas cidades que tem isso, tanto que no Paraná já tem até uma lei estadual, né, Rosângela, que tratou da questão da energia elétrica e da água também, né? Hoje é regularização estadual. fundiária, a REURB, né, que todo mundo fala, é uma questão política. Então, assim, tem que ter o interesse do prefeito, interesse dos vereadores, a fazer uma lei ou fazer um decreto, igual Cambé. Cambé foi um decreto. Rancho Alegre, baixou uma portaria lá e fez. Aí eu tenho outro município que está fazendo por cada área, ele está criando um decreto para aquele loteamento específico. Então, assim, é interesse público, é uma questão política. Não tem outro nome. Perfeito. E tanto que quando você faz o protocolo, é diferente, sabe, Fernando? É muito mais fácil você aprovar um loteamento do que você aprovar a REURB. Porque o loteamento, eu dou entrada no IPU. Eu sei o meu processo, eu vou lá, converso, verifico como que tá, olha, as diretrizes urbanísticas, aqui vai ter que fazer isso, eu vou ver a viabilidade do loteamento. Aí, depois saiu do IPU, você vai para a Secretaria de Obras, você tem a SEMA, você consegue seguir o seu procedimento de um loteamento. A REURB não. A REURB, você faz o protocolo na prefeitura, aí você vai lá cobrar, fala, tá analisando. Só que você não consegue ver o andamento. Aí você, não, mas eu preciso ver quando vai sair o enquadramento. Tá? Quando vai fazer? Não consegue. Então, a REURB, por isso que eu falo que a REURB é uma questão política. Então, assim, você tem que ter o entendimento, você tem que ir lá conversar com igual aqui em Londrina, nós temos a PL, a 233, que é a questão da metragem, porque a regularização fundiária, a lei, ela não tem metragem, e aqui eles têm. Então, assim, estamos aguardando, os processos estão suspensos dentro da CIRF, aguardando quem? Aguardando a PL, a 233, dentro da onde? Da Câmara de Vereadores. Por isso que você falou que é uma questão muito importante, questão política. Vamos falar um pouco de Minha Casa Minha Vida, vamos falar um pouco de crédito, análise de crédito, que hoje, né, Genivaldo, é fundamental. E hoje, gente, para a nossa audiência aqui, a Lante Imóveis faz uma verdadeira consultoria para as pessoas. Porque, afinal de contas, né, Rosângela? Eu, quando eu comecei a minha vida, não tinha a menor noção, caí também no Marapuca aí, né? Às vezes a gente é atraído por certos anúncios, por isso que é importante sempre ficar na mídia séria, onde tem veículos sérios e que tem propaganda séria até, né? Porque eu, por exemplo, comprei um imóvel na época, Genivaldo, sem muita orientação, achando que eu estava fazendo um contrato de compra e venda, que eu ia abater aquelas parcelas no valor do imóvel lá na frente, e isso não aconteceu, sabe? E depois, olha o tempo e quantas parcelas eu estava pagando um aluguel, na verdade. Então, depois, aí, se entrasse na justiça ia ser pior, para evitar esses rolos todos, Genivaldo. Quem chega lá hoje, qual é a orientação? A equipe está preparada para dar essa orientação para o cliente? Como é que funciona lá?
Temos sim, Fernando. Tem uma equipe pronta, preparada para atender. Essa questão aí que a gente sempre volta, né, Fernando? Você fala do imóvel em geral, né? Você sempre fala e você sempre volta à questão de documentação, né? Porque a gente sempre imagina o seguinte, né? Às vezes, para uma pessoa, para uma determinada situação, um valor X ali é um valor pequeno, mas às vezes para uma pessoa, para uma outra situação, é tudo. A vida dela, tudo que ela conseguiu angariar na vida. Exatamente, é a poupança da vida dela inteira. Então, assim, é bom sempre procurar os profissionais, é bom sempre buscar orientação. A gente tem hoje lá o pessoal que eles estão prontos, estão preparadinhos para fazer, para passar, né, todas as informações de como é o processo do financiamento em si, né, Rosângela, ele é um processo um pouco burocrático, um pouco complicado. Então, assim, é bom você estar sempre buscando um profissional para que a gente faça, no caso da gente, vai fazer a orientação inicial, vai fazer um acompanhamento, vai passar para o cliente ali, do início ali, a questão da renda, a questão do comprometimento da renda, né, Rosângela, porque às vezes a pessoa não tem ideia, né? Às vezes vai lá, abre uma ela conta quer pagar metade do banco. salário para pagar a casa, e não é assim, né? Não. Você tem um critério, acho que é 30%, Rosângela, de comprometimento? 30% da renda, para você fazer um financiamento. Para financiamento. O consórcio também. Tá. Então, assim, o pessoal que o Genival está falando preparado ali, é assim, você chegou lá para comprar um imóvel. A gente vai fazer análise de crédito primeiro. Renda familiar. Exatamente. Tudo. A gente vai pegar os seus documentos e vai mandar para uma análise para verificar qual banco você vai conseguir um empréstimo, qual que é o financiamento, aliás, né? O que você vai conseguir dar entrada, quantos que você tem que dar de entrada para liberar o financiamento, quais são os valores da parcela, independente se seja o banco ou consórcio, com carta contemplada, que também temos. Então, tudo tem que fazer essa análise. Ou até direto com a construtora. Exatamente. Só que, primeiro de tudo, nós fazemos a análise, tá? A Lante Imóveis, a imobiliária Lante Imóveis, ela segue o mesmo padrão da Lante Consultoria. Lá, nós não pegamos sinal. Por quê? Porque, Fernando, se você tem um comprometimento com a sua renda, você não vai conseguir. Eu já sei que você não vai conseguir. Eu tenho que arrumar outra maneira de você conseguir comprar o imóvel. É para isso que eu tô lá, é para te ajudar. Então, você procura um profissional para quê? Para te ajudar, para te orientar a você conseguir adquirir o seu bem. Aí você olha para o cliente, você já sabe que ele não vai conseguir. Você tem que buscar soluções. Aí, para que eu vou fazer um contrato com você, pegar o seu sinal... E depois ainda tem lá, não posso devolver o seu sinal. Eu vou estar tirando o valor seu, eu estou gerando um prejuízo no cliente. É igualzinho, segue o mesmo padrão da Lante Consultoria. A Lante Consultoria, ela quando vai fazer uma associação, nós não pegamos valor nenhum. Enquanto não levantamos o mapa, a gente faz a avaliação, tira todas as dúvidas, eles vão lá na empresa, conversam com um por um, porque às vezes dentro de uma reunião eles não conseguem. Aí tem um mapa, eles vão olhar o mapa, eles têm que concordar com a metragem deles no mapa, eles assinam um documento para a empresa, concordando com aquela metragem. Aí sim, eles vão assinar o contrato, procuração e requerimento. Depois que nós vamos fazer o protocolo, eles começam a pagar só depois de 30 dias depois, ou protocolo perante o município. Posso pegar um exemplo prático? Pode. Vamos dizer que um casal novinho que vai se casar daqui a 6 meses, por exemplo, vai lá e fala assim, olha, nós vamos nos casar daqui 6 meses, nós estamos querendo alugar uma casa, em princípio. Será que esse casal não tem uma renda já para financiar um imóvel e começar uma jornada? Vocês fazem, Genivaldo, claro que a gente sempre recomenda, cabe a pessoa analisar, conversar com os pais, analisar, mas a orientação às vezes pode ser fundamental, decisiva, porque tem gente que eu conheço que faz 20 anos que está no aluguel, está lá, casou, tem filho, todo mundo no aluguel. Aí quando esse pessoal sair desse apartamento ou sair dessa casa, não tem nada. Tudo ficou no aluguel. Como é que funciona? Embora, para algumas pessoas, o aluguel possa ser interessante. Então, é muito
é dinâmico Relativo. e relativo. É. Como é que funciona isso? Normalmente, quando a gente atende um casal, assim, vamos usar isso aí como exemplo, né? E aí a gente vai fazer faz ali uma entrevista. Isso. A gente vai vamos buscar as informações. Na entrevista, na conversa ali, pode ser até uma conversa informal, normalmente eles vão passando para nós a necessidade deles, eles vão informando para a gente o que eles querem, o que eles têm, o objetivo. E aí, baseado nessas informações que eles vão passando, a gente vai conseguir montar ali um quebra-cabeça, e aí, a partir daí, a gente vai conseguir orientar. Olha, eu acho que para você, aí, pelas informações, por tudo que você passou para nós, eu acho que o melhor é isso aqui. Porque, às vezes, por exemplo, se você pegar hoje... vamos pegar aqui um exemplo só. Vamos pegar aqui uma empresa que atende Minha Casa Minha Vida. Às vezes a pessoa pensa o seguinte: nossa, mas eu tenho lá uma renda, a minha renda, a minha esposa, da minha noiva, futura esposa, dá X. A gente imagina que não consegue uma parcela. A gente conseguiu comprar os móveis. A gente conseguiu alguma coisa já para comprar, mas a gente não tem o dinheiro para dar de entrada. Bom, você consegue, porque hoje a Minha Casa Minha Vida, você consegue, você tem o subsídio, você tem o subsídio do governo federal e você tem não sabe disso. Exatamente, você tem o subsídio do governo estadual. E você faz a junção ali, a união dos dois subsídios. Às vezes a pessoa imagina assim: olha, mas eu vou precisar dar um valor alto. E quando você vai fechar, que você faz toda a análise do crédito do cliente, que você manda para o banco, às vezes não há necessidade de dar entrada. E às vezes, por exemplo, se você dependendo da construtora, tem lá a questão da documentação, que é a escritura, o registro, o imposto. A própria construtora vai colocar isso, vai embutir junto no valor final na parcela. E diluir no valor da parcela. E essa parcela caberá sem traumas no bolso dessa família. Exatamente. E aí ele imagina assim: olha, mas eu preciso desembolsar um valor muito alto. E às vezes não. Por isso que é bom. Tá pensando vai casar, tal, tá pensando em, de repente, olhar essa questão. Vai lá, fala com a gente, bate um papo com a gente. Isso se chama análise de crédito. Análise de crédito. Perfeito. Porque eu fico imaginando assim, né, Rosângela? Eu quero morar na Gleba. Eu tenho R$2.500, R$3.000 para pagar num aluguel, num apartamento na Gleba. Aí você fala assim: peraí, vamos conversar um pouquinho. Sim. Aqui, com esse dinheiro, com esse valor, você consegue ter a sua própria casa num lugar tão bom, numa localização tão boa que tem tudo, tem supermercado, tem essa consultoria também, até com experiência aí. Vamos supor, Fernando, você quer um apartamento. Tá, mas eu consigo pagar X no valor desse financiamento, tá? Mas ali você entra o condomínio. Qual que é o valor do condomínio real? Porque assim, você tem a cota condominial. Exato. Mas aí ali tem a água é separada. Exatamente. A cota condominial é uma coisa, o condomínio é mais caro. Exatamente. Eu já tive casos que a água era por pessoa. E daí tinha cota condominial e mais a água. Vamos supor, 4 pessoas. Ele pegava o valor, dividia, a conta subia lá em cima. De 400 vai para 700 reais. Exatamente. E daí, o que acontece? Você vai deixar alguma coisa sem pagar. Exato. Ou vai deixar o condomínio, ou vai financiamento. deixar a prestação. Então, essa análise, ela serve justamente para ver valor de condomínio, se é apartamento, quanto que você vai gastar. Se você tem ali hoje, você utiliza o cartão de crédito, ele entra como financiamento. Olha só. Então, assim, não, mas olha, antigamente, quando você tinha o cartão de crédito, ele poderia somar como renda. Você lembra disso? Lembro. Agora, não, o seu cartão, ele virou um financiamento. Então, assim, você tem que fazer uma preparação, quando você quer comprar, antes de você entrar de fato numa compra. Essa questão do sinal aí acontece na prática, gente. Sim. Tem gente bastante. ficando com sinal e às vezes o cliente até não tem a devolução desse dinheiro. Ou seja, uma consultoria, uma informação, e vocês acompanham essa jornada do cliente. O cliente vai continuar tendo, daqui a um ano o cliente ainda continua tendo essa assessoria para orientar, né? Porque às vezes a situação da pessoa muda, ela perde o emprego, ela precisa de
abdicar de algumas coisas. Isso daí segue na jornada com o cliente, pós-venda do cliente? Segue. Eu tenho cliente, Fernando, de 10 anos, eu tenho de 8 anos, tanto que eu tenho cliente de São Paulo, que só eu que cuido dos imóveis, tanto em Ponta Grossa, Curitiba e Londrina. Ela não abre mão. Outra imobiliária pode fazer a locação? Pode, mas tem que passar por mim. Então, assim, e fora que um cliente indica o outro, né? Então, assim, muitas vezes eu resolvi uma situação 3 anos atrás. Agora ele foi notificado pela prefeitura. Aí ele me ligou na hora. Rosângela, você faz isso? Faço. Aí, então, assim, quando você tem um bom atendimento, Fernando, o seu cliente é sua melhor propaganda. É verdade. Ele leva e indica sempre, né, Rosângela? Sempre. Rosângela, 2 questões ainda nós temos aqui importantes no nosso podcast de hoje. Que a prefeitura está notificando muita gente, né? Porque fez um recadastramento imobiliário, uma revisão imobiliária, passou drone e tinha lá um toldo, aí a área que era de 70 passou para 100, 110, e aí chamou, aí veio o IPTU, né? Veio o IPTU a maior, o contribuinte fala assim, não, mas peraí, eu não aumentei a minha área, eu coloquei ali um toldo para cobrir uma parte que vai ser uma garagem, sei lá, alguma coisa assim. Rosângela, como é que funciona isso daí? Porque a prefeitura está fazendo a parte dela, está atualizando o cadastro imobiliário dela. Mas, por outro lado, o contribuinte é surpreendido ali, às vezes até com uma cobrança que ele nem imaginava que ia chegar. A Lante também se depara com casos desse tipo? Sim, Fernando. Quando você recebe a notificação, primeira coisa, olha no seu IPTU. Porque muitas pessoas não verificam no IPTU. Tem muitos que fala, não, eu estou pagando só do meu lote, porque a casa não está averbada, eu não fiz o habits, eu não fiz nada, quem construiu fui eu mesmo. Então, o drone já passou. Isso aconteceu já faz tempo já. Eles mesmos, antes do drone, o engenheiro ia lá, fazia o projetinho e cobrava. Hoje o drone é modernidade, mas já exatamente. Antes de você verificar a notificação, dá uma olhada no seu IPTU, vê lá vai estar falando assim, ó, vai estar escrito, vai estar discriminado a metragem do lote, a metragem da construção. Então, vamos supor, é um toldo. Então, assim, eu tenho o projeto. Se eu tenho o projeto, como que faço para contestar esse valor? Então, assim, não adianta você ir na prefeitura, eu discuti porque o IPTU subiu. Muitas vezes você já está fazendo o pagamento do IPTU daquela área construída sem o habite. Então, ela vai continuar sendo cobrada, só teve o reajuste, mas você vai continuar pagando o IPTU do mesmo jeito. Perfeito. Então, assim, tem muitas pessoas que se preocupam tanto com isso. Eu acredito que a primeira coisa, dá uma olhada no seu IPTU. E confere ali a metragem e tudo mais. Exatamente. A Lante tem parceria com corretores autônomos? Tem muitas parcerias? Como é que funciona isso daí? A Lante Consultoria, hoje ela se tornou uma empresa parceira dos profissionais. Não só dos corretores, Fernando. Tem muitos corretores que ele não tem vínculo nenhum com imobiliária e ele faz uma venda. E daí nós fazemos o contrato ali para ele, fazemos o financiamento e ajudamos eles ali a resolver a situação daquele cliente dele, tá? Nós temos parceiros advogados, eles estão lá com uma ação de uso capião, uma ação de inventário. Como eu sou cadastrada no Tribunal de Justiça, eu faço a avaliação. Então, assim, temos parceria com engenheiros. Muitas vezes eles precisam de alguma informação que a Lante tem para eles, ajuda. Então, hoje, a Lante Consultoria, ela se tornou uma empresa parceira de profissionais, independente se é advogado, se é corretor, se é o proprietário. Muitas vezes o proprietário quer vender o imóvel e eu tenho cliente. Mas eu não quero pagar a comissão do corretor e nem da imobiliária. O que acontece? Ele tem o cliente, ele traz para nós fazemos o contrato e ajudamos ele a fazer a venda ali e ele não paga a comissão, ele paga o valor pelo nosso trabalho. Perfeito. Tá? A pessoa quer alugar. Também eu não quero deixar a administração com a imobiliária. Também fazemos isso, né, Genivaldo? Isso, o imóvel vem para nós
eles trabalham com o imóvel, tem o cliente, ele paga lá o primeiro aluguel e a administração fica com eles. Perfeito. Agora, o mercado imobiliário é muito dinâmico, não é, Sim. Genivaldo? Sim. Eu quero que você fale um pouco, né, sobre a orientação para o cliente, também sobre a valorização que aquele imóvel, porque tem imóvel que tem potencial de valorização até para investidor, né, Rosângela? E tem imóvel que a pessoa quer mais para morar mesmo. Fala, não, tudo bem, vai valorizar com o tempo. Como que é isso, Genivaldo? Vocês também dão essa orientação? Fala, se você estiver buscando um imóvel para investimento, a gente recomenda outro tipo de empreendimento. E assim por diante. Sim, exatamente. Isso a gente faz com bastante frequência, porque às vezes a pessoa está buscando um imóvel para morar, como você disse, e aí não tem aquela intenção, olha, eu não estou comprando para investir, eu estou comprando para morar, para constituir uma família e tal. Então, assim, aí nesse caso específico, as pessoas a gente fala, então tenho aqui esse imóvel aqui, que na verdade, em Londrina, assim, a gente fala, você está Londrina, né? Você tem uma valorização garantida. Se você pegar, por exemplo, o ano passado, eu acho que ficou aí o valor, o percentual de valorização ficou compatível com a nível nacional, né? Londrina ficou aí bem comparado aí a cidades grandes como Curitiba, Salvador, São Paulo, e o valor de valorização de Londrina ficou mais ou menos ali equiparado. E isso é o metro quadrado, que é o parâmetro, O ou metro é quadrado. o índice nacional lá da construção? Não, esse daí você pode colocar pelo metro quadrado, né? Tá. Então, assim, aí se você... aí, às vezes, chegam, por exemplo, principalmente quando você pega pessoas que vêm, às vezes vêm de fora de Londrina, quer fazer um investimento, aí você vai orientar, olha, tem essa região aqui que com certeza vai valorizar mais. Nós estamos fechando uma venda com uma moça que ela é de Campo Grande, Mato Grosso. E o que acontece? Ela quer comprar em Londrina, ela pesquisou. Pesquisou no Paraná, pesquisou Santa Catarina, e ela falou, opa, Londrina está interessante. Então, assim, aí nós orientamos, vamos investir aqui, nós temos aqui a região da Gleba Palhano, nós temos aqui o Terra Bonita, que são duas regiões que têm valorizado bastante, e que é um investimento certo. Você não corre o risco de... E aí você tem também, Fernando, uma outra situação, que aí você pega empresas que já estão consolidadas, né? Você não vai pegar uma empresa qualquer, você tem ali uma construtora que já está há muito tempo no mercado e que você vai falar, opa, esse aqui você pode comprar, você pode investir, tranquilo, sem sombra de dúvida que você, com certeza, você está fazendo um bom negócio. Perfeito. Isso é fundamental, né? Porque cria aí na cabeça da pessoa que a intenção é você gerar até outros negócios depois, né? Sim. Imagina, por exemplo, essa pessoa que vai vir de Campo Grande para cá, Rosângela, de repente ela quer instalar uma empresa aqui, quer instalar negócios aqui, ou quer criar filhos aqui. Fernando, Vai gerar uma grande... vai trazer divisas para a cidade, né? sim, mas Fernando, quem procura investimento, ele procura ter lucro. Claro. Ele geralmente vai ver lá no banco quantos que eu estou ganhando. Ele já tem o cálculo. E quantos que eu ganho se eu investir nesse imóvel? Quanto que vai me dar de retorno? Se não, deixa no banco mesmo. Exatamente, porque você não vai pegar o dinheiro do banco e fazer um investimento. Muitos têm lá um valor no banco, tá lá, fez a aplicação. Com esse valor da aplicação, você compra um imóvel na planta, paga com o juro, e você fica com o valor em dinheiro lá capital, no né? banco com o capital e ainda com o recurso, com o valor ali que você tem, você compra um imóvel. Olha Perfeito. quantos que você ganha. Sim. Então, tudo tem que ser estudado. Até a alavancagem dá para fazer. Exatamente. É o caso, por exemplo, dessa moça que eu citei, né? Ela tem uma empresa de produtos importados, então ela não quer descapitalizar. O que ela faz? Ela vai usar a parte ali, ela vai usar recursos, porque hoje as construtoras você consegue, se você pegar do início ali no lançamento, no caso de você compra um imóvel na planta, por exemplo, você consegue fazer uma poupança, aí as empresas permitem hoje 50% do valor.
até a conclusão da obra. Ou seja, dentro de, por exemplo, 3, 4 anos, que é no decorrer da obra, você vai formando, você vai criando a sua poupança ali, e aí você vai podendo pagar através de parcelas mensais ou através de balões. Perfeito. E assim, a cada 6 meses você destina um valor ali um pouco maior, que é o chamado balão, para poder diminuindo. E você tem aí 4 anos e forma-se essa poupança. E aí, assim que a empresa concluiu, terminou a obra, aí sim você faz o pagamento integral, através de financiamento ou até mesmo à vista. Então, assim, você tem esse prazo, que nem a Rosângela falou, você tem esse prazo e para você ir pagando, formando essa poupança e não descapitaliza. Perfeito. É igual outra situação, leilão. Você compra um imóvel no leilão. Tá? Ele tá lá, o imóvel vale 400 mil. Eu vou lá, pago 150. Aí você regulariza, deixa bonitinho. Você coloca ele no mercado para vender, quanto que você vai ganhar? Então, você faz esse cálculo. Porque todo mundo quer ganhar. Se eu tenho uma renda, eu quero fazer essa renda, duplicar e gerar mais dinheiro. Então, tudo você analisa. E a gente até brinca às vezes, sabe? Você compra a galinha morta. E tem muitos, assim. Então, tem muitas galinhas mortas, tem muitos investidores. Planejamento, exatamente. E mesmo que você não saiba fazer o planejamento, nós estamos aí para ajudá-los, né? Isso é importante. Agora, só uma pergunta que acho que o próprio telespectador da audiência aqui está fazendo. Você falou dos balões, você falou da poupança e tal. Quando chegar no final, esse imóvel vai pagar todo o investimento que eu fiz? Com certeza. Se eu tivesse pegado, que nem a gente estava falando para a Rosângela, vou deixar esse dinheiro aplicado aqui numa renda fixa, que é mais tranquilo, mais sossegado. Não, mas peraí, será que esse imóvel não vai render muito mais do que isso lá na frente? Essa poupança valeu a pena? Sim, mas a ideia é você deixar a renda que você tem no banco, com o juro ali que você vai recebendo, você vai pagar a parcela do que você comprou na planta. Para não descapitalizar. Exatamente. Então, assim, quando você finalizar, vamos lá, eu tenho 1 milhão no banco. Ele vai gerar um valor, vai depender da onde que eu fiz a aplicação. Da taxa que tiver. Com aquele valor que eu vou receber ali, eu pago o imóvel que está aqui na planta. Finalizou ali, a construtora finalizou, eu posso vender, eu ganhei ali. Então, eu não me descapitalizei, eu tenho dinheiro lá e ainda eu consegui comprar um imóvel. Perfeito. Entendeu? Gente, nós estamos aqui na nossa reta final do nosso podcast, quase 1 hora já, mas eu quero, assim, deixar uns minutinhos para vocês darem uma mensagem também para a audiência. Deixarem aí, nós falamos de uma integração, né, do setor imobiliário, que é um setor vivo na cidade, um setor importante, aliás, o Brasil inteiro, né? Com a parte de documentação que está dentro desta imobiliária, que é a Lante Consultoria. Rosângela, qual a mensagem que você gostaria de deixar? A importância de saber tudo isso, de ter essas informações. A Lante Consultoria é o atendimento, tá? O atendimento é primordial dentro da Lante Consultoria e também a parceria. Tanto parceria com construtora, parceria com profissionais. Então, a Lante Consultoria hoje, ela é uma parceira, tanto dos profissionais como de documentação e segurança jurídica. Perfeito. Gerivaldo, e a Lante, como a Rosângela falou, está de portas abertas aí para qualquer tipo de compra, venda, locação em qualquer lugar da cidade. E da região, né? Porque vocês estão atuando em Cambé também, né? Sim. Sim, de portas abertas, com certeza. Venda, locação, administração, com toda certeza. E nós temos, como eu já havia citado, temos os profissionais lá prontos para atender. Mas assim, eu acho que essa frase final aí que você comentou, eu queria dizer o seguinte, que desde o início, quando eu aceitei o desafio com a Rosângela para a gente transformar
essa parceria bacana, o que eu mais achei, assim, o que eu mais gostei foi justamente essa junção das duas empresas. Porque você consegue, Fernando, muito, assim, é muito legal, né, Rosângela, você poder atender o cliente ali inicial, e aí, Genivaldo, você não, eu tenho a documentação, então a gente consegue resolver tudo ali dentro. Isso é fantástico, Sim, porque o cliente ele vai chegar lá do zero e vai sair com um imóvel, mas assim, ele vai sair com o imóvel todo documentado, todo certinho, né, Rosângela, sem ter problemas nenhum no futuro. E claro, nós vamos estar no futuro, se Deus quiser, né, Rosângela, e vamos poder também, se lá na frente, eu quero revender, eu fiquei feliz com a compra, então a gente também está feliz. Então, assim, o que me deixa mais feliz hoje dessa nossa parceria é justamente isso, é poder atender o cliente em tudo, em todos os aspectos, em todos os lados do imóvel, porque o imóvel em si é um investimento alto, como a gente comentou, né? Então, assim, tem todos esses lados, né, Rosângela? Lado jurídico, o lado técnico, né, Rosângela? Como então, eu assim, brinco, né? Quem tem o problema é você. Aqui nós temos soluções. Soluções na parte de documentação hoje. Eu não conheço nenhuma empresa que tem essa interface, né? De ter o setor imobiliário, tanto que eu já citei para vocês aí, na minha própria família, 3 ou 4 casos de problemas de pagamentos, de problemas de documentação, de problemas de heranças, gente que tinha separado e ninguém sabia, depois aparece um requerendo algo que já estava consolidado para outro proprietário, sabe? Eu acho que essas coisas, essa transparência que é fundamental, passar para o cliente, né? E o cliente vai ficar sabendo também, né, Rosângela? Se tiver problema, já fica ciente que tem isso. Exatamente. Nós conseguimos solucionar isso para você. Se você não tivesse essa pesquisa, essa busca, que só vocês sabem os caminhos para checar, ele não teria essa informação. Como tantas e tantas pessoas não têm. Por isso que a gente recomenda sempre fazer essa verificação, fazer essa consulta com vocês antes de fechar qualquer negócio. E agora, para a gente encerrar então, a Lante está disponível em todas as plataformas, né, Rosângela? Quem está no Instagram vê a Lante, quem está no Facebook vê a Lante, quem está na televisão vê a Lante no site. Aliás, o nosso site está totalmente reformulado, né? Sim, nós temos o site da Lante Consultoria e temos o da imobiliária Lante Imóveis. E agora, né, Genivaldo, sai aí... A pessoa fala assim, olha, você é da Lante, eu tenho uma situação tal para você resolver. Sim. Ou a menina da Lante. A menina da Lante. Eu estive numa reunião... Nós vamos fazer uma inteligência artificial com a Rosângela para colocar lá. Eu estive num bairro que nós pegamos, eu achei muito legal, que ela me olhou e falou assim, olha, é a menina da TV, aquela menina da Lante. Olha, a diretoria está aqui hoje. Eu achei muito interessante. Isso é legal. E o trabalho, Fernando, da Lante Consultoria ou da imobiliária Lante Imóveis, ela não depende só da Rosângela. Ela tem uma equipe de profissionais, todo o pessoal que trabalha, que está ligado à Lante Consultoria, são pessoas competentes. Então, assim, o que nós somos hoje... depende de um conjunto de trabalho e de pessoas ligadas a nós. Muito Inclusive, bom. Você, o Fernando de Curitiba, né? Que se eu falo só de você, o outro fica. Então, assim, nós temos uma equipe de profissionais qualificados. Perfeito. Rosângela, muito obrigado. Foi muito relevante esse conteúdo que você passou. Genivaldo, também muito obrigado pela presença de vocês aqui. Obrigado, Fernando. Eu que agradeço, Fernando. Eu vou pedir para o meu querido editor, para o meu diretor aqui, o Dario, deixar o site... para a gente, né? Deixa aqui no rodapé o site, para quem quiser visitar, lante.com.br, e ali tem Lante Imóveis e Lante Consultoria. Sim. Não, lanteconsultoria.com.br e lanteimóveis.com.br. Foi dividido as duas, hoje não é mais só Lante, hoje tem a Lante Consultoria e a Lante Imóveis. 2 ambientes diferentes para pesquisar. Exatamente. Então tá aí, você tem lanteimóveis.com.br, lanteconsultoria.com.br. Gente, obrigado, foi um prazer estar com vocês. E você que não se inscreveu ainda, se inscreva e participe dos nossos podcasts também. Deixe seu comentário, deixe seu like e na próxima a gente se fala. Até lá.